É muito interessante que a gente conversava um pouco antes da gente começar o culto sobre a letra desse cântico. É meio estranho dizer que Deus vai engrandecer o nome de alguém, né? Quando, na verdade, o nome dele que deve ser engrandecido sempre. Mas Deus faz essa promessa para Abraão: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. À medida que o Senhor faz o nome de alguém grande, Ele faz para que o nome dele se torne grande. Se existe alguma influência, algum destaque, se o nosso nome é soprado para algum lugar, é para que o nome de Deus se torne grande, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. E essa música fala sobre família. Família é o tema da nossa série de mensagens desse mês de maio. Família é o tema que nós temos tratado. Nós temos tratado sobre os retratos de família. E o tema das nossas conversas, o tema das nossas mensagens é vivermos a santidade na prática, é vivermos a santidade no nosso dia a dia, é vivermos a santidade à medida que a gente caminha nessa terra. Retratos de família. Na semana passada a gente começou a nossa série de mensagens perguntando para vocês qual é o retrato da sua família, como você a vê. E aqui atrás, não sei se vocês já têm as imagens disponíveis, aqui atrás nós temos várias molduras, como que porta-retratos, nos convidando a olharmos e vermos em qual dessas molduras, em quais molduras que nós temos conversado aqui, a nossa família, nossa história familiar se encaixa. Nós cantamos sobre famílias benditas, nós cantamos sobre Deus cumprindo as suas promessas nas gerações, Deus sustentando, guiando o seu povo escolhido nas gerações, e nós temos conversado sobre a história de Jacó, sobre a história da família de Jacó, uma família que tinha tudo para dar certo, porque ele era descendente de Abraão, mas nós vemos que nem sempre o caminho até a bênção de Deus é um caminho reto. Às vezes nós escolhemos sendas tortuosas, às vezes nós acabamos tropeçando em pedras, às vezes nós passamos por vales de sombra, vales de morte. Mas quando nós temos a certeza de que estamos debaixo do cuidado de Deus, quando nós temos a certeza de que estamos rumando à terra das promessas, à terra das bênçãos de Deus, nós entendemos que por mais que nós pequemos, por mais que nós cometamos erros, por mais que nós ofendamos a Deus, Ele há de traçar o caminho dele na nossa direção para nos resgatar. E foi isso que Ele fez através de Jesus Cristo. Nós vamos ver como existe redenção na história de Jacó. Nós vamos ver qual foi o caminho que Deus traçou até Jacó durante essa série de mensagens. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um episódio que tem a ver com comida, que tem a ver com os desejos do nosso coração e os desejos mais viscerais da nossa alma. Coisas que a gente não consegue muito controlar, como a fome, o desejo de comer. E como esses desejos viscerais nos atrapalham na nossa vivência familiar. Sim, porque a comida, o ato de comer, é muito mais do que simplesmente satisfazer necessidades fisiológicas. Comida pode ser um ato de prazer. Quem aqui não se lembra, e hoje foi o dia propício para isso, Dia das Mães, o almoço mais gostoso de Dia das Mães que você comeu, você que não tem mais a sua mãe viva, você se lembra, uma memória afetiva ligada a refeições que você tinha na infância. Comida é um ato que pode não apenas nutrir os nossos corpos, mas o ato de comer, se a gente prestar bem atenção, pode nutrir sim as nossas almas. Eu lembro que no aniversário da minha avó, no ano passado, eu compartilhei uma foto dela nas minhas redes sociais, e do lado dessa foto tinha uma figura que representava muito a vida que eu tenho com minha avó. Minha avó sempre foi uma pessoa de receber muita gente em casa para comer, e ela sempre fazia comidas muito gostosas. E junto da foto minha com minha avó tinha uma imagem de uma senhorinha, numa casa muito simples, com a panela no fogão, e ali dentro dessa panela, quando você via, existia um coração colocado. E
Essa imagem representa muito aquilo que a minha avó fez a vida inteira. Todas as pessoas que ela convidava para a mesa dela eram pessoas com as quais ela queria compartilhar não apenas uma refeição, porque refeição a gente pode compartilhar em qualquer lugar. Mas todas as vezes que minha avó convida alguém para a casa dela, ela ainda é viva, graças a Deus, ela convida alguém para compartilhar do coração dela. Refeições falam muito a respeito de nós, de quem nós somos. Refeições falam muito a respeito do nosso coração. Mas você pode pensar, pastor, o que refeição tem a ver com família? Hoje, provavelmente, você dividiu uma refeição em família. Não com a família grande, porque a gente está em tempos de pandemia, mas provavelmente com sua esposa, filhos. Ou talvez você, que cuida da sua mãe já idosa, visitou a sua mãe, compartilhou com ela uma refeição. Gênesis 25 fala sobre uma refeição, mas não uma refeição tão gostosa como aquela que a minha avó prepara, não sobre uma refeição gostosa como a que você comeu hoje no almoço, e que provavelmente logo depois do culto vai comer no jantar o que sobrou. Gênesis 25 fala sobre uma refeição traiçoeira. Eu te convido a abrir a Bíblia, ler junto comigo, a partir do versículo 27 de Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, a partir do verso 27. A palavra de Deus diz assim: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Deixa eu fazer uma pausa aqui na leitura do texto para explicar isso. Quando Esaú chega para Jacó e pede um pouco daquele cozinhado, daquela sopa que Jacó tinha feito, era um cozinhado vermelho. O Esaú, ele pede para o seu irmão um pouco daquela sopa vermelha. E vocês lembram que na semana passada eu falei com vocês a respeito justamente das refeições, falei justamente sobre o ímpeto e o temperamento do Esaú, falei sobre os nomes dos filhos. Jacó, que poderia ter o nome de suplantador, ou aquele que segura no calcanhar, poderia também ter o mesmo significado no seu nome, aquele a quem Deus guarda na retaguarda. Porém, Esaú tinha o nome literal de cabeludo. E aqui agora, o texto de Gênesis dá uma outra pista para a gente. O segundo nome, o sobrenome de Esaú. Esaú, que era o cabeludo, aquele homem de natureza animal, animalesca, se chamou também Edom. Além de cabeludo, Esaú era o vermelho, cabeludo vermelho. E a gente viu na semana passada que chamar alguém de vermelho na antiguidade era remeter à sua carnalidade, à sua paixão, à sua visceralidade. E aí a gente segue na leitura do texto de Gênesis 25. Depois que Esaú recebe o nome de Edom, disse Jacó: Vende primeiro teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: Eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva, obrigado porque ela traz vida aos nossos corações. Isso é tudo que precisamos hoje, Senhor, ser reavivados pela Tua palavra. Tua palavra é como uma espada de dois gumes que sonda o nosso coração, divide, ó Deus, os nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e nos ajuda a viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Por isso, agora que seremos expostos à Tua palavra, te pedimos, Senhor, tem misericórdia, muda-nos, ó Deus.
Tem misericórdia de mim, responsável por compartilhar com os meus irmãos aquilo que é palavra do Senhor na vida deles. Eu te peço, usa-me, usa a minha vida, usa, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem falado comigo para abençoar a vida dos meus irmãos. E que no nome de Jesus, cada coração esteja receptivo a receber a Tua palavra, que cai como chuva sobre nós, rega a terra seca do nosso coração e faz com que brote, germine a semente do bom evangelho, a semente que faz com que nós possamos dar frutos para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, nessa história de Esaú e Jacó, na história da família de Isaac, a gente vê erros por todos os lados. Eu já vi muita gente pregando esses textos da história de Jacó, sempre tentando colocar Jacó como o trapaceiro. Mas aqui eu quero te chamar para olhar para essa situação, para esse retrato de família. Eu quero te convidar a olhar e ver que Jacó ele é apenas uma peça numa engrenagem de uma família totalmente disfuncional. De uma mãe que é cheia de atividade empreendedora, mas que às vezes mete os pés pelas mãos e não mede as consequências. De um pai omisso, de um pai, e eu vou usar a palavra de novo que eu não queria usar na semana passada, mas é exatamente essa palavra, e a gente vai ver daqui a pouco porquê, de um pai frouxo nos seus limites, no seu papel, um pai que não cumpre aquilo que precisa fazer como pai, um pai que tem frouxidão no seu papel, um irmão extremamente carnal, e o Jacó, que é um homem pacato, tem no seu nome, carrega no seu nome, a possibilidade de um apelido vergonhoso, um apelido jocoso, o que segura os outros pelo calcanhar, o que vive passando os outros para trás. E nós vimos semana passada que nomes não apenas descrevem as pessoas, mas nomes prescrevem o destino dessas pessoas. Isso é certo, pastor Tássio? Isso depende da graça do Senhor na sua vida. Isso depende se você se encontrou com a graça de Deus na sua vida. Às vezes você tem um nome que significa algo muito feio. Se a graça do Senhor te encontrar, há uma nova história, há a possibilidade de mudança. Quando a gente olha para a família de Jacó, a gente percebe que nós temos uma família marcada pela carnalidade. Existe um problema muito grande aqui no texto, quando a gente acabou de ler a história de Esaú, Jacó, a venda de Esaú do seu direito de primogenitura. A gente vê um Esaú, um homem carnal, um homem que volta da caça cansado. Ele era um homem do campo, e ele está com fome, e ele sente o cheiro de um ensopado de lentilhas, uma sopa muito gostosa, que provavelmente ele tinha comido em momentos em família, em almoços de família, e agora está começando o friozinho. Quem não gosta de sopa? Eu conheço gente que não gosta, mas quem não gosta de uma comida quentinha no inverno? Esaú, aquele homem carnal, aquele homem impetuoso e visceral, ele não apenas age segundo os seus impulsos, ele não apenas tenta satisfazer o seu desejo por comida, ele age com certo desprezo com o seu direito de primogenitura, porque muita gente pode falar, no desespero, ele estava faminto, ele não tinha caçado nada, ele queria comer. Não existe coisa mais legítima do que você querer um prato de comida, e ele vendeu por uma boa razão, ele estava com fome. Mas a gente vai ver nesse texto que Esaú, esse homem carnal, ele não age apenas pela necessidade de comida, ele age com desprezo para com o direito de primogenitura. Olha só o que o versículo 32 diz. Jacó responde para o seu irmão Jacó, que pede: me vende primeiro o seu direito de primogenitura. E aí Esaú responde: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará isso? Esaú tinha sobre a vida dele a promessa de que sobre ele repousavam as mesmas bênçãos de Abraão. Porém, ele diz: eu estou a ponto de morrer, do que vai me adiantar disso? Do que me adianta a palavra de Deus de que a minha descendência seria próspera? Do que me adianta a palavra de Deus de que a minha descendência vai sobreviver e vai ser bênção para as nações, se eu vou morrer mesmo?
Esse é o primeiro sinal de desprezo com a bênção de Deus, com as promessas de Deus na vida de Esaú. Mas aí Esaú segue no versículo 33, Jacó, na verdade, segue no versículo 33, dizendo: me jura primeiro. E aí Esaú jura, vende o seu direito de primogenitura. Jacó cumpre com a parte dele do combinado, serve para ele não apenas o ensopado, mas dá para ele também pão. E aí o versículo 34, deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. E aí olha só os verbos que o escritor de Gênesis usa para mostrar o desprezo de Esaú. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Pode parecer para nós ocidentais do século 21 que são verbos apenas que indicam algumas ações. Mas Esaú não se deixou ter tempo para perceber a abominação que ele estava cometendo. E o texto de Hebreus 10 é muito pesado na linguagem, dizendo que foi uma impiedade que Esaú cometeu. Ele comeu e bebeu, como se aquilo não representasse nada, como se aquilo do que ele abriu mão fosse nada, como se a bênção e as promessas de Deus não valessem de nada. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, ele deu de costas, deu de ombros para a bênção e para as promessas de Deus. Esaú é aquele que não mede as consequências daquilo que ele estava rejeitando. Mas a gente vai ver, lá no capítulo 27, no versículo 38, que ele, depois de desprezar desse jeito o seu direito de primogenitura, Esaú vai chorar amargamente. Gênesis 27, 38, vira 2 páginas na sua Bíblia. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Tantas vezes a gente toma atitudes carnais, impulsivas. Tantas vezes nós desprezamos as promessas e as bênçãos de Deus que repousam sobre nós pela nossa carnalidade. Tantas vezes desprezamos a bênção do Senhor, nos sentamos e comemos, nos levantamos e vamos embora, como se aquilo de que nós estamos abrindo mão, quando nós queremos satisfazer um desejo visceral nosso. E aqui nós não colocamos apenas o desejo visceral por comida, mas o que tem alimentado a sua alma? O que tem alimentado o feed do seu celular? O que tem alimentado a sua imaginação no seu dia a dia? Do que você tem se alimentado? Do que você tem abrido mão para se alimentar? Sobre a nossa vida estão as mesmas bênçãos de Abraão, porque Jesus as conquistou na cruz para nós. Mas tantas vezes, em nossa carnalidade, eu e você agimos como Esaú, aquele que, sem pensar nas consequências que isso teria para os seus filhos, sem pensar nas consequências que isso teria dentro da sua família, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, ele come, bebe, ele se encharca da sua carnalidade, ele levanta e sai como se nada tivesse acontecido. O Dr. Paul Stevens diz que Esaú era o homem que vivia para comer e não comia para viver. Ele diz que o paladar de Esaú controlava a sua alma. O seu Deus era o estômago, os seus sentidos e seus apetites fisiológicos, assim como algumas pessoas de hoje vivem para qualquer coisa que produza descarga de adrenalina, que satisfaça os seus instintos de momento. Esaú era esse homem que vivia para comer e não comia para viver. Esaú era alguém controlado pelo seu Deus, e o seu Deus era o seu ventre. Na linguagem do apóstolo Paulo, o Deus de Esaú era o seu ventre. O Deus de Esaú eram as necessidades mais básicas dele. O que controlava ele não era a certeza de que ele era descendência da promessa, mas o que controlava ele era aquilo que dava vontade. E o Dr. Paul Stevens segue dizendo que o guisado não produziu carnalidade em Esaú. Sentir o cheiro daquele cozinhado vermelho não produziu carnalidade em Esaú. Na verdade, essa carnalidade já estava lá, ou seja, o guisado que Jacó fez
revelou a carnalidade dentro do coração do irmão dele. Tantas vezes a gente brinca, né? Ah, fulano, você está me tentando a fazer coisa errada. Mas na verdade, quando a gente faz coisa errada, não é porque nós fomos tentados. O próprio Senhor Jesus disse que nós somos tentados por conta da nossa cobiça. O guisado vermelho tenta Esaú, porque na verdade, dentro do coração dele, ele já tinha desprezado o seu direito de primogenitura. Nenhum homem vende a sua primogenitura no ato. Aquele que vende a sua primogenitura, a vende muitas vezes em seu coração, antes de expô-la abertamente ao mercado, como fez Esaú. Se você tem um pecado no qual você constantemente, reiteradamente cai, saiba que esse pecado não foi uma tentação a responsável pela sua queda. Na verdade, dentro do seu coração, você já andou flertando com o pecado, há muito tempo. E algumas situações, algumas propostas vêm até nós, para que nós tenhamos aquilo que está dentro do nosso coração revelado, aquilo que está velado no nosso coração, venha à tona. A palavra revelar tem justamente esse significado, tirar o véu, remover o véu. Dentro do nosso coração existem desejos, existem verdades secretas incrustadas em nós, as quais nós não queremos revelar para ninguém, mas basta uma oportunidade, basta um guisado vermelho aparecer na nossa frente. O véu desses desejos e verdades secretas é retirado e nos vemos tais quais nós somos. Uma família marcada pela carnalidade. Não foi apenas Esaú que teve a sua carnalidade exposta. Você que está com sua Bíblia aberta em Gênesis 25, continua olhando agora para o capítulo 27 de Gênesis e veja que o que Esaú faz, na verdade, é aquilo que o seu pai, Isaac, sempre fez na vida dele. No capítulo 27, nós vemos Isaac desprezando a palavra de Deus, dada a sua esposa Rebeca. Mesmo depois de Rebeca receber uma palavra de Deus de que o mais velho serviria ao filho mais novo, Isaac insiste em favorecer o seu filho mais velho, o seu filho carnal, o seu filho que se casa com mulheres de outros povos, mulheres estrangeiras. Isaac quer favorecer o seu filho mais velho, sabe por quê? Porque Isaac se saboreava das caças que Esaú trazia. Olha só o que os versículos 27 e 28 do capítulo 25 dizem para a gente. Os meninos cresceram, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato que habitava em tendas. E aí, o que é revelador para a gente? Isaac amava Esaú, por quê? Porque era o filho que se parecia com ele. Isaac amava Esaú porque Esaú servia mais o pai, era mais obediente ao pai. Isaac amava mais a Esaú porque ele se saboreava da sua caça. A carnalidade revelada em Esaú, na verdade, também é uma consequência, um desdobramento da carnalidade do pai. E às vezes, como pai, a gente acha que a gente não tem tanta influência assim na vida dos nossos filhos, né? Isaac viveu uma vida inteira como um homem carnal, como um homem que gostava de comer um bom churrasco, como um homem que gostava de comer a caça do seu filho. E ele se movia, os interesses de Isaac se movem a partir do seu ventre. E aí quando o Esaú se casa com mulheres estrangeiras, o Isaac tem um susto. Eu me entristeci porque ele se casou com uma mulher não crente, mas na verdade a vida inteira o Isaac valorizou os desejos e os instintos mais primitivos da sua humanidade, da sua carnalidade. Ele se assusta quando ele tem um filho carnal. E é muito engraçado a gente ver pais que criam os filhos a vida inteira. E me desculpe se essa palavra está atingindo alguém. Não é minha intenção ferir ninguém, mas isso é muito sério. A gente conversou na semana passada sobre a seriedade que é criar filhos. Existem pais que se assustam quando o filho desvia dos caminhos do Senhor, quando na verdade o pai viveu uma vida inteira negociando o estar na casa do Senhor no domingo.
Tem pais que se assustam quando veem os filhos indo para baladinha, se envolvendo com álcool, com drogas. E fala, mas eu criei nos caminhos do Senhor. De que forma você criou nos caminhos do Senhor? Quais exemplos você deu dentro da sua casa para os seus filhos? Você era aquele homem firme? Você era aquela mulher firme de oração? Ou a mulher de oração que o seu filho via na igreja era exatamente o contrário do que ele tinha em casa? Esaú tinha um pai que esperava um filho crente, porém, dentro de casa, o Isaac agia como um homem carnal, que preferia o filho porque ele se saboreava da sua casa, porque esse filho trazia benefícios para ele. Tantos pais se movem e têm relações única e exclusivamente por interesses e se assustam quando os filhos são materialistas. Desde pequena, a criança é condicionada a obedecer e ganhar tal presente. E se assusta quando a criança cresce sendo uma criança extremamente materialista, que só se relaciona na base do toma lá da cá. Isaac não mede as consequências da sua passividade. Isaac não mede as consequências do seu distanciamento emocional de Jacó, porque à medida que ele preferia um filho, ele preteria o outro filho. Isaac não media as consequências do seu favoritismo por Esaú. Ele não media as consequências desde que uma coisa acontecesse. A barriga dele tivesse cheia. E de preferência com um bom churrasco de uma boa caça. Às vezes a gente se assusta quando os nossos filhos agem de um jeito que a gente não esperava. Quando os nossos filhos se afastam dos caminhos do Senhor. Mas na verdade, às vezes os nossos filhos se tornaram um reflexo daquilo que nós somos, dos nossos desejos e da nossa carnalidade. Mas se a família de Jacó é uma família movida, marcada pela carnalidade, essa família também é uma família marcada pelo engano. Uma família marcada pelo engano. A gente leu Gênesis 25 e esse é o texto da nossa meditação de hoje, mas eu queria te convidar a ver a importância que refeições podem representar uma bênção para a nossa vida, mas também como refeições podem representar um perigo para a nossa alma, porque aqui, na história da família de Jacó, as refeições representam engano. Em Gênesis capítulo 25, nós vemos Jacó enganando Esaú com uma refeição. Em Gênesis 27, que foi o segundo texto que eu citei hoje, o próprio Jacó não engana mais Esaú, agora engana Isaac, seu pai. Nós conhecemos bem a história de Jacó roubando a bênção do irmão, enganando o seu pai que já era idoso, que não enxergava direito. Porém, chega uma hora que Deus pega Jacó na curva. Jacó, quando precisa fugir, porque roubou a bênção do irmão, ele chega a uma terra distante, onde seu tio Labão morava. Ele se engraça com uma das filhas de Labão, e num jantar de casamento, numa refeição, Labão engana Jacó. O Jacó que passou o irmão e o pai para trás, agora é passado para trás pelo sogro. Labão dá Lia, que era a irmã mais velha, para se casar com Jacó, quando na verdade Jacó queria Raquel. Numa refeição, Jacó é passado para trás. Numa refeição mais à frente, Jacó e Labão se reconciliam. Se a gente voltar lá para Gênesis capítulo 1, o primeiro presente que Deus dá para a humanidade é uma refeição. Lá em Gênesis 1, 29, Deus diz, de todas as árvores que vocês veem no jardim, vocês podem comer. Olha só, o primeiro presente de Deus para a humanidade é uma refeição. Porém, ao mesmo tempo que uma refeição é uma bênção, é por meio de uma refeição que a serpente resolve enganar Adão e Eva. É por meio de uma refeição que Adão e Eva caem. E a refeição ali em Gênesis 1, aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, representa muito mais do que comida que nutre o estômago. Aquele fruto do conhecimento do bem e do mal representa a minha independência de Deus, porque Deus disse uma coisa e eu vou fazer outra. Então, todas as vezes que eu falo sobre carnalidade, todas as vezes que eu falo aqui sobre desejos viscerais, eu estou falando sobre esse desejo nosso de independência, de uma vida longe de Deus, de uma vida cheia de sucesso, mas sucesso à parte de Deus, um sucesso que eu conquisto com o meu trabalho, que eu conquisto passando os outros para trás.
que eu conquisto trazendo engano para a vida das pessoas. A história de Jacó, a história dessa refeição traz para a gente um alerta muito grande sobre o engano que o nosso próprio coração coloca com nós mesmos, porque quando Adão e Eva veem aquele fruto, eles veem que o fruto é bonito, é desejável, agradável aos olhos e que pode dar conhecimento, mas onde é que existe uma fruta que você come que te dá conhecimento? Tantas coisas se apresentam para nós como esse fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquela mulher que não é a minha esposa, bonita, agradável aos olhos, pode me dar o conhecimento de uma relação sexual que eu ainda não conheço, algo que se desvenda aos meus olhos. Ou talvez a oferta da bebidinha que me é dada quando eu vou na festa de um amigo da escola. Todo mundo está provando, todo mundo está experimentando. Ah, meus irmãos, são tantas as refeições que aparecem. Só esperando a oportunidade da gente cair no engano. A família de Jacó, além de ser marcada pela carnalidade, é uma família marcada pelo engano. E é muito interessante que muitos anos se passaram e a tática de Satanás, a tática da antiga serpente não mudou, porque quando Jesus está no deserto, depois de ser batizado e ter passado 40 dias e 40 noites em jejum, qual é a primeira oferta de Satanás para Jesus? Uma refeição, um banquete. Transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus se lembra de Deuteronômio 8, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é que nós vamos ser nutridos no nosso corpo de palavra, mas Jesus está dizendo ali para Satanás, e o que Deuteronômio queria dizer também quando o povo estava no deserto e desobedecendo a Deus. O que Deuteronômio quer dizer: eu vou confiar na palavra de Deus que diz que todas as minhas necessidades hão de ser supridas. Eu vou confiar na palavra de Deus, de que nada foge ao seu controle, que Ele tem o controle da minha vida nas mãos dEle também. Eu vou confiar no Deus que diz que nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem o seu consentimento. Eu vou confiar na palavra de Deus, de que um justo jamais vai mendigar o pão. Quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é isso que Jesus está querendo dizer. Tantas vezes Satanás nos tenta com banquetes, com refeições, com pratos cheios de engano e de mentira que podem trazer para nós lucros. Nós precisamos nos lembrar e responder como Jesus, ter muito cuidado com o engano que refeições, que pratos cheios do inferno trazem para nós. Na sua família, como você tem vivido? Na sua família, quais pratos, quais guisados você tem aceitado? Você tem comido? Você tem se lambuzado com essas ofertas de Satanás? Ou você tem se fiado na palavra que procede da boca de Deus e tem confiado nessa palavra? Tantas famílias estabelecem suas relações baseadas em interesses. Tantos pais, chefes de família, abrem mão do seu compromisso com Deus por pratos de lentilha. Tantas mães abrem mão do seu lugar secreto de oração por pratos de lentilha que lhes são oferecidos. Famílias que são marcadas pela carnalidade e pelo engano. Mas existe uma esperança. O Senhor nos convida a deixarmos essa história marcada por carnalidade. O Senhor nos convida a deixarmos a nossa história marcada pelo engano e nos convida a aprendermos com Ele algumas lições. A primeira lição que a gente aprende
é que Deus guarda as suas promessas, a despeito dos nossos erros e dos nossos desvios de rota. Jacó quis comprar o direito de primogenitura do seu irmão. Jacó viveu uma vida passando os outros para trás. Porém, o que garantiu a bênção de Jacó não foi a sua ação, não foi a sua expertise em passar os outros para trás. O que fez com que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Jacó foi o fato de que Deus não mente, o fato de que Deus não muda, e o fato de que pode passar o tempo que for, pode se levantar quem for, Deus guarda e cumpre as suas promessas. E se Deus havia dito para Rebeca que o filho mais velho serviria ao mais moço, Deus haveria de cumprir. Tanto Rebeca, uma mãe carnal, quanto Jacó, um filho carnal, eles tentam conquistar na força do próprio braço e acabam agindo e tentando a qualquer custo conquistar a bênção de Deus. Porém, a bênção de Deus não é algo que possa ser conquistado. Você que é pai, você que é mãe, e se vê arrependido de ter errado na criação dos seus filhos e fala: meus filhos não vão ser abençoados porque eu errei. Saiba que o que garante a bênção sobre a vida dos seus filhos não é o que você fez de bom. O que garante que o seu filho, a consequência de um descumprimento das promessas de Deus que você porventura tenha cometido, não é isso que vai fazer com que o seu filho sofra. Não é isso que vai fazer com que o seu filho perca a bênção de Deus. O que garante que o seu filho, a sua descendência vai ser abençoada, é que Deus é um Deus fiel às suas promessas e não ao nosso esforço, não ao nosso trabalho, não ao nosso mérito. Deus honra o nosso esforço, sim, mas Ele não depende disso para nos abençoar. A primeira lição que a gente aprende é que, independente dos nossos erros e até mesmo dos nossos acertos, Deus guarda as suas promessas. Mas a gente aprende também uma segunda lição, a lição de que a bênção de Deus, nas mãos erradas, pode se tornar maldição. Esaú era esse filho carnal, esse filho impulsivo, que naturalmente, pelo direito e pela cultura daquele tempo, ele deveria ser aquele que herdaria a promessa de Abraão. Porém, Esaú era alguém já estragado. Eu já disse aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, na Galeria dos Heróis da Fé, quando o escritor aos Hebreus diz que Deus escolheu Jacó, mas rejeitou Esaú, diz que Deus rejeitou Esaú exatamente por uma coisa. Jacó queria a bênção de Deus a qualquer custo. Jacó desejava a bênção de Deus, para isso ele até passou gente para trás. Deus perdoou Jacó. Porém, Esaú foi visto como ímpio, porque ele desprezou a bênção de Deus, porque ele desprezou as promessas de Deus. A bênção nas mãos erradas pode gerar maldição. Imagina se o Esaú tivesse herdado a bênção. Um homem carnal, impulsivo, um homem que estava disposto a vender a sua bênção por uma ninharia, um homem que queria saber mesmo era de se divertir, sentar, comer, se levantar e sair. A bênção nas mãos erradas pode se tornar maldição. A irresponsabilidade de pais que recebem filhos que são herança do Senhor, que são presentes do Senhor. Esses filhos que vêm como bênção se tornam maldição porque caem nas mãos erradas de pais que criam na impiedade. Isso diz muito respeito sobre como nós temos criado os nossos filhos. Eu falei que na semana passada que tanto os filhos são bênção na vida dos pais, quanto os pais devem ser bênção na vida dos filhos. Será que nós temos sido bênção na vida dos nossos filhos? Filhos, vocês têm sido bênção na vida dos seus pais? Não adianta nada você que é filho, se você tem um pai e uma mãe crentes de verdade,
pessoas fiéis a Deus. Se essa bênção de ter pais abençoadores caiu nas suas mãos, filho, você que vive uma vida torta, vive uma vida errada, nós não somos salvos porque os nossos pais são pessoas de oração. A nossa salvação vem por meio da graça de Jesus Cristo e nós respondemos a essa salvação. A bênção nas mãos erradas pode se tornar maldição. A grande questão é que essas mãos erradas são as mãos de todos nós. Eu sou um podre como Esaú era. Você é um filho carnal, um filho enganoso como Esaú era. Você e eu, tantas vezes, abrimos mão e desprezamos a bênção de Deus. Porém, o descendente de Jacó, Jesus, veio a esse mundo. Como herdeiro das bênçãos de Abraão, Jesus recebeu toda a herança. E através dele, todas as nações da terra são benditas hoje. E por meio daquilo que Jesus fez, eu, um Esaú, eu, um carnal, eu, alguém que desprezou a bênção de Deus, tenho o direito de ser reinserido na família da promessa. Eu, que rejeitei por vezes a mensagem do Evangelho através de Jesus Cristo e do seu Espírito que foi enviado para mim como um presente, fui reabilitado a responder. Talvez você ache que uma grande bênção tenha caído nas suas mãos e você esteja pensando hoje que as suas mãos são as mãos erradas. Mas o Senhor nos convida a olharmos para o grande descendente de Jacó, Jesus Cristo, e clamarmos a Ele: Senhor, enxerta-nos na Tua bênção, coloca-nos como descendentes da Tua bênção. Não queremos mais viver uma vida de Esaú, não queremos mais que as nossas mãos sejam mãos carnais, não queremos mais que os nossos pensamentos e o nosso olhar sejam carnais, mas queremos ter a nossa mente, o nosso corpo selado pelo Teu Espírito, de forma que em nós habite a mente de Cristo, de forma que na nossa frente o Senhor vá, na nossa retaguarda o Senhor vá. Senhor, não permita que as minhas mãos sejam mãos que carregam a maldição, porque são mãos que desprezam a bênção do Senhor. Mas por fim, irmãos, a bênção de Deus deve ser buscada em obediência e submissão, e não a qualquer preço. Essa palavra é para os Jacós que estão assistindo a gente hoje. Essa palavra é para as pessoas que acham que, entendem que são filhos da promessa. São para os Jacós que entendem que estão enxertados na videira verdadeira, Jesus, mas que hoje ainda querem receber a bênção de Deus a qualquer custo, e para isso doam quantias altas de dinheiro, achando que o negócio com Deus é tomar lá da cá. Pessoas que pagam penitências, achando que Deus vai abençoá-las mais ou menos. Pessoas que trapaceiam tentando forçar a bênção de Deus, e aí depois que sonegam, roubam, dizem: olha só, foi Deus que deu. E aqui no nosso país a gente tem na história recente do nosso país, a gente tem um caso da oração da propina. Um vídeo vazou de um gabinete onde alguém recebeu uma propina e foi feita uma oração para abençoar a propina. A bênção de Deus deve ser buscada, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Não é de qualquer jeito que nós vamos conseguir a bênção de Deus. Não é abrindo mão de princípios eternos. Não é abrindo mão da nossa integridade. Não é abrindo mão da nossa seriedade, do nosso papel e dos nossos deveres como pais, como mães, como filhos. A bênção de Deus deve ser buscada. Jacó era alguém que era obcecado pela bênção de Deus, porém ele buscava da maneira errada. Nós não precisamos nos vender, nós não precisamos vender a nossa alma para conquistar aquilo que a gente já tem. Jacó fez exatamente isso. Ele enganou, ele trapaceou, ele precisou viver mais de 20 anos numa terra estrangeira, servindo o seu sogro,
sendo trapaceado pelo seu sogro, porque ele o tempo inteiro buscou obter por meios ilícitos aquilo que ele já tinha de graça. A minha oração é que no nome de Jesus você descanse no Deus que guarda as suas promessas a despeito dos seus erros e dos seus desvios. A minha oração é que você entenda que por mais que as suas mãos sejam as mãos erradas para terem as bênçãos de Deus, Jesus pode consertar a sua vida e pode te tornar participante da bênção dele. A minha oração é que você busque a bênção de Deus, sim, mas que ao buscar a bênção de Deus, você a busque não de qualquer jeito, mas que você a busque em submissão e em obediência, e não a qualquer preço. Que Deus te abençoe. Que você, como família, seja fortalecido por essa palavra, em nome de Jesus.